Porque reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que os candidatos do Palácio do Planalto pelas presidências da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeram impedir comissões parlamentares de inquérito que poderiam afetar o presidente Jair Bolsonaro. Dentre as CPIs curso estão a das fake news, que investiga o chamado Gabinete do Ódio e filhos de Bolsonaro, e a da saúde, que investiga a atuação do governo na pandemia da Covid-19. Segundo a reportagem, Lira afirmou que em qualquer matéria que tenha maioria, o debate será amplo e democrático, mas deixou claro que é contra a CPI da saúde. Ainda de acordo com a publicação, Pacheco também é contra incentivar CPIs neste momento. O candidato, porém, não se manifestou sobre isso no Senado. A eleição que vai renovar a cúpula no Congresso acontecerá na próxima segunda-feira. Lira e Pacheco têm o apoio do presidente com uma articulação política do Planalto que promete cargos em troca de votos aos candidatos. Marcos Souza, vai lá, você começa. Paulo, pedi tua ajuda do Constantino, do Diogo. Se vocês lembram de alguma CPI que deu em alguma coisa no Brasil. CPI no Brasil não dá em nada. Sempre termina em pizza. Só serve para políticos se aparecer, de palanque para a oposição e muitas vezes de próprios governistas para tentar arrancar algo do governo. CPI no Brasil não funciona, é melhor que elas não existam mesmo, de verdade. Eu lembro aqui rapidamente que a fase 28 da Lava Jato investigou um senador da época chamado Gin Argello, do Distrito Federal, que tinha vendido, né, os convites para depor em CPI, as convocações para depor em CPI. Ele tirou das empreiteiras lá uma propina para que elas não fossem convidadas na CPI. Então, CPI no Brasil é isso. É lugar para político fazer mais rolo, mais corrupção. A reportagem do Estadão traz aí duas CPIs que já teriam acordo para não acontecer se os candidatos apoiados pelo Palácio ganhassem. Uma delas é a da fake news, né, que tem lá o Gabinete do Ódio como centro da investigação. Ora, a PF acabou de divulgar essa semana que não tem indícios algum de Gabinete do Ódio. A Polícia Federal, que faz um trabalho, na minha opinião, muito mais sério que qualquer CPI, falou que não há indício nenhum nesse sentido. Naquele inquérito sem pé nem cabeça lá dos atos antidemocráticos. A outra CPI é a da saúde. Palco político, claro que é. Ou vocês vão me convencer que a CPI tem que investigar os desvios do governo federal, sendo que a gente acabou de dizer aqui, a gente listou os estados, inclusive, que tem corrupção exacerbada de dinheiro do Covid. Então, se tiver CPI para investigar a saúde, tem que investigar os governadores. Esses sim, bem enrolados. Mas eu reforço, eu prefiro ainda que essas investigações fiquem a cargo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União, que são órgãos muito mais sérios aí para levar a cabo qualquer tipo de investigação. CPI no Brasil é pizza, é lugar para político se aparecer e ponto. Não precisa de CPI para investigar essas coisas. Diogo, antes de passar a palavra para você, eu só queria dizer que uma outra reportagem do Estadão revela que o governo federal liberou 3 bilhões de reais para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais. O dinheiro saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora sim, vai lá, Diogo. Diogo não está me ouvindo, então vamos para o Constantino. Vai lá, Constantino. Vamos lá, Paulo. Essa informação é importante porque ela vem junto com essa questão da CPI, que foi provocada por jornalistas perguntando a cada candidato. E eu acho que isso envolve aquilo que o Diogo não gosta que eu use tanto, essa palavra, mas envolve muito mais um esforço de narrativa do que qualquer outra coisa. Veja, já concordo com o Mark de largada, que essas CPIs normalmente são para inglês ver. No caso específico da CPI de fake news, é um circo. É um circo, né? Era Alexandre Frota e a deputada Joyce Hasselmann, né, que foram depois acusados de coisas parecidas com aquilo que eles denunciavam nos outros, municiados por alguém como Luciano Ayan, ligado ao MBL, né, e que foi preso depois, né, espalhando fofocas. Quer dizer, não tem nenhuma materialidade. O tal do Gabinete do Ódio é uma criação da mídia, de gente de dentro da mídia, né? Enquanto que Gabinete do Ódio mesmo deve ser jornalista que deseja a morte do presidente na capa do maior jornal do país. Isso é Gabinete do Ódio. Ou então que recomenda o suicídio do presidente
em outro veículo importante. Isso também é gabinete do ódio, né? Então não tem essa história, isso tudo é uma narrativa furada e a própria Polícia Federal descartou. Então não tem por que endossar essas CPIs, né? Agora, sobre as verbas liberadas, as emendas e tudo mais, isso, infelizmente, Paulo, é do jogo. Eu não gosto, eu acho um jogo sujo, né? Mas é do jogo. E a alternativa é comprar votos, né? Que Mensalão, Petrolão, que o PT fez. Sem corrupção, o que resta é esse toma lá da cá, que é a história do presidencialismo de coalizão no Brasil. Sempre foi assim, o ideal no mundo perfeito das teorias, não deveria haver nenhuma ingerência do executivo na disputa do legislativo e vice-versa. Né? Eu falo vice-versa porque o senhor Rodrigo Maia, por exemplo, não lembrava disso e vivia dando pitaco, se metendo no executivo e até mesmo em reunião com o embaixador chinês no Brasil, ele marcou algo que é uma prerrogativa do governo federal. Então, é uma via de mão dupla que é ignorada de todos os lados e em todas as esferas, porque acontece no municipal, acontece no estadual igual, né? Então, é feio, mas é do jogo. E é curioso que aqueles que estão condenando isso são os mesmos que reclamavam que o presidente Bolsonaro não articulava com o Congresso. O que é articular com o Congresso? É só convencer e persuadir na base do patriotismo? Isso também é ingenuidade. Então, é óbvio que é você ceder nacos de governo para ter governabilidade. É você trazer para dentro do jogo aqueles outros que foram eleitos pelo povo, que compõem o Congresso. Afinal de contas, o presidente não tem condições de governar sozinho e nem queremos, porque senão seria uma espécie de déspota esclarecido, né? E hoje pode ser alguém alinhado à agenda que a gente defende, amanhã pode ser um PT da vida, né? Isola. Então, é preciso tomar cuidado, o Congresso foi eleito. Agora, a qualidade do Congresso é essa? A disputa está entre o Baleia Rossi e o Lira e a gente acha ruim? É o que foi eleito pelo povo. O modelo é ruim, a reforma política é essencial e por aí vai. Hoje os caciques têm muito poder e dá nisso. Agora, é o que tem para o jantar. Você não pode querer que o presidente governe, né, com uma utopia. Né? É o que tem à mesa. Você tem as cartas na mão, para quem joga pôquer sabe. Você recebeu um 7 e um 2, não adianta você achar que tem um par de ás. Então, ele não tem o par de ás, ele tem o 7 e o 2. A alternativa é o quê? É um grupo que já demonstrou disposição enorme de sabotar a agenda de reforma, de boicotar o próprio governo e de se associar ao PT para falar em impeachment do Bolsonaro. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o jogo e tentar levar adiante a vitória do candidato mais alinhado a ele, que seria, obviamente, o Lira. Então é para evitar boicote à agenda e para, obviamente, também evitar impeachment. Ele é refém hoje de um Congresso oportunista, né? Então eu não vejo muita alternativa, Paulo, é o que temos. Agora, como nem tudo é ruim, né? Temos que tentar olhar o copo meio cheio, faltam 4 dias para o término da gestão personalista de Rodrigo Maia. Vai lá, Diogo. Bom, de fato, as CPIs costumam levar a lugar algum, né? Não levam a lugar algum, pelo menos não em termos formais. Elas servem muitas vezes, como já foi dito aí, como espetáculo político, como um momento para os deputados opositores chamarem a atenção. Na melhor das hipóteses, as CPIs conseguem trazer a público informações ocultas do restante da população, né? Trazendo à tona aí alguns podres das entranhas do poder. Nesses casos, a CPI serve como instrumento de transparência pública, mas de resto raramente tem resultados práticos. Quanto à disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, tudo está apontando para a vitória dos candidatos governistas. Mas isso não deixa de ser interessante, viu, Paulo? Porque Bolsonaro e os formadores de opinião bolsonaristas vão, com isso, perder um bode expiatório. Até aqui, o Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara, vinha sendo vilipendiado como culpado por tudo que o governo não consegue fazer, ou que não quer fazer, mas finge que quer. Eu não sou nenhum fã do Rodrigo Maia e lembro que ele tem uma investigação da Lava Jato correndo na Procuradoria-Geral da República. Mas o fato é que o governo não vai mais poder afirmar que não fez as reformas estruturais de que o Brasil precisa por culpa de um presidente da Câmara que faz oposição. E a minha aposta é que, sem esse bode expiatório, Bolsonaro e os formadores de opinião bolsonaristas vão se concentrar em outros alvos fáceis, como a imprensa e o STF, que já vêm sendo usados como bodes expiatórios, mas que, sem o Rodrigo Maia, vão passar a ter uma atenção maior. Então, preparem-se para essa narrativa, e aí eu acho que é a convivência com Constantino, né? A narrativa nos próximos meses, que é a seguinte, que a culpa de que as reformas não avançaram vai ser atribuída à imprensa, que supostamente não deixa o presidente trabalhar. Marcos Souza, você está me pedindo a palavra, né? Vai lá.
Rapidinho, Paulo, só para comentar também sobre essa questão das verbas aí liberadas a deputados no Congresso. O Contino falou bem, eu odeio isso, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para outra coisa, né? O brasileiro tem que aprender a votar e a gente tem que falar isso exaustivamente. Não adianta votar só no executivo, né, no presidente, no governador, no prefeito, achando que as coisas serão mudadas. Não serão, porque aí vem os famosos governos de coalizão e vira esse balcão do toma lá, dá cá. O Contino já falou bem, não tem o que o Bolsonaro fazer agora. Daí o discurso é, mas o Bolsonaro veio para mudar. Sim, veio para mudar, mas acontece que o Congresso é podre. O Congresso é podre. Os caras lá funcionam dessa maneira. E essa é a verdade, a realidade nua e crua. Enquanto o brasileiro não votar bem também para o Legislativo, não fazer um voto mais consciente e até integrado, né, com o Executivo, tem que saber, o deputado que eu vou votar tem ligação com o meu candidato a presidente, a governador, a prefeito, para que a gente saiba se ele conseguirá dar sustentação a aquele candidato do Executivo. Enquanto o Brasil não fizer isso, vai ser isso. E eu lembro que isso não é novidade nenhuma, né? O que foi o mensalão do PT? O mensalão do PT foi a mesada dada aos deputados para votar com o governo. O próprio Petrolão foi a mesma coisa. Boa parte do dinheiro desviado ia para deputados para votarem de acordo com o que queria o governo. Ora, durante o impeachment de Dilma Rousseff, o Lula se reunia em um hotel de luxo em Brasília e ficava recebendo deputados, negociando verbas para tentar que a sua pupila não caísse da cadeira. Então, infelizmente, o Brasil não mudou nesse sentido. E só quem pode mudar o Congresso é a população. Tá aí, Mark. Constantino, você também me pediu a palavra, vai lá. Pedi sim, Paulo. Em primeiro lugar, rebater ao que o Mark falou, né? Eu quero lembrar que muitos votaram para o Legislativo de acordo com o presidente, né? Daí surfaram na onda do bolsonarismo figuras oportunistas e traidoras como Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, os dois que eu mencionei que estavam liderando o circo da CPI de fake news, né? Então, existe isso. Assim como o Bolsonaro defendeu o Rodrigo Maia para o controle da Câmara e agora defende o Lira, não quer dizer que vai ser o máximo. Então, agora eu rebato aquilo que o Diogo disse, chamar de bode expiatório gente que literalmente sabotou a agenda, eu não acho correto. Eu acho que são sabotadores, né? Então, assim, o STF, por exemplo, é algum bode expiatório? O STF tem um jornalista preso. Quem lê a nota do Alexandre de Moraes, e por favor entender de questões jurídicas, me explica em onde na Constituição tem algum respaldo para aquilo. O sujeito está proibido de falar com as pessoas, de ter rede social, de publicar. Isso é regime de exceção policialesco, isso é totalitarismo. Então, o STF não é bode expiatório de narrativa, de formador de opinião bolsonarista. O STF é a maior ameaça à democracia brasileira hoje e às liberdades individuais. É um troço formado por 7 pessoas que não são nem juízes, indicadas por uma quadrilha criminosa que passou numa sabatina por congressistas vendidos. É isso que nós temos lá. É um bando que forma a pior configuração do STF. Aí a gente fala assim, criticar o STF é atentar contra as instituições. Não! Atacar essa formação do Supremo Tribunal Federal é tentar defender a instituição. Porque olha só o nível desses sujeitos que ocupam os cargos importantes de ministros do Supremo. Então, isso não é bode expiatório. Maia não é bode expiatório. Maia é um sujeito que fez de tudo para boicotar a agenda, né? Agora, o Lira vai deslanchar? Não vai. A gente sabe que não vai. Política é a escolha do menos pior. Agora, as reformas vão sair desidratadas, porque a bocanhada do fisiologismo no Congresso vai ser enorme. It is what it is, como dizem os americanos. Vai lá, Diogo. Pois é, bode expiatório significa que você coloca toda a culpa em cima de determinados grupos, ou determinada instituição, ou entidade, ou pessoa, né? Então, eu já vi isso acontecer de perto, nas várias vezes que eu fui, por exemplo, para a Venezuela, relatar o que acontece lá. Desde 2005, foi a primeira vez que eu fui para a Venezuela, estive frente a frente com o Hugo Chávez, fiz uma entrevista rápida ali com o Nicolás Maduro, que naquela época era chanceler, e vi isso muito de perto, esse uso de bode expiatório. Bode expiatório, obviamente que críticas devem ser feitas, inclusive ao STF, e eu concordo que a prisão desse comunicador, digamos assim, é absurda, porque de fato os advogados sequer tiveram acesso aos autos no começo, né? Então, sim, deve-se fazer críticas, e o STF merece muitas críticas, existem ali ministros muito pavões e tal, né?
Mas o problema, e isso significa usar bode expiatório, é quando você direciona a culpa, se exime da sua própria responsabilidade no que você faz ou na sua própria incapacidade de fazer as coisas e joga isso tudo em cima de outras instituições ou grupos. Isso está acontecendo e a gente está vendo isso acontecer essa semana, por exemplo, com os ataques que o presidente fez à imprensa, que são indizíveis, né? Então, assim, mesmo quando tem uma imprensa que às vezes faz picuinha, e isso que é o que a gente viu, né, em parte da imprensa essa semana, é preferível uma imprensa que faz picuinha do que nenhuma imprensa, tá? Eu vi isso acontecendo na Mas isso é bater num espantalho, Diogo, isso é bater num espantalho. Ninguém está defendendo para não ter imprensa. Agora, não é picuinha o que foi feito ali, é uma safadeza, né? Isso não é coisa de imprensa. O presidente erra no tom, mas não no conteúdo. Nossa, Rodrigo, não, eu acho que não é só no conteúdo, não, na forma, no conteúdo, e não é uma coisa de agora, é sistemática. Esses ataques do presidente à imprensa são sistemáticos, eles vêm acontecendo há tempos. Mas os ataques da imprensa ao presidente, Diogo, são infindáveis, desonestos, pérfidos, constantes. Vamos fazer um exercício aqui, Constantino, e tentar imaginar o começo do governo Lula, tá? Antes do mensalão, antes dos grandes escândalos, né? E a gente pega ali vários exemplos. Tem exemplos de picuinhas ali contra o ex-presidente Lula que aconteceram nos 2 primeiros anos de mandato dele, mais ou menos no estágio que está Bolsonaro agora. Imagine se o ex-presidente Lula fizesse esse tipo de declaração. Ele não era nenhum santo em relação à imprensa, tá? Ele vivia atacando a imprensa. Eu mesmo já fui alvo do petismo naquela época. Eu fui expulso de uma reunião do Fórum de São Paulo, que eu fui cobrir. Aliás, uma coisa que muitas pessoas que criticam o PT com toda a propriedade, dizem PT nunca mais e tal, mas nunca tiveram frente a frente, isolado, como única pessoa ali, tentando fazer o trabalho, cercado de pessoas dessa estirpe, como eu estive nessa reunião do Fórum de São Paulo, da qual eu fui expulso, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos fazer esse exercício de imaginar se o ex-presidente falasse uma coisa dessa, o ex-presidente Lula falasse uma coisa dessa, se a gente não ia cair de pau em cima dele, ou se a gente ia falar... Diogo, ele não falava, ele fazia, ele expulsou um jornalista do New York Times, Larry Roder, porque falou dos seus hábitos etílicos. Ele tentou o CNJ, ele tentou o Ansinave. O governo era muito mais autoritário. O Bolsonaro fala, aí tem retórica eu não sei se era mais autoritário. Eu acho que é muito parecido, viu, Constantino? O que eu estou vendo hoje em dia nesses ataques do presidente Bolsonaro com a imprensa é muito parecido e, na verdade, olha, nos termos que ele usou ontem, muito pior do que a gente viu naquela época.